programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro, geólogo e geofísico João Vitor Campos, que é um dos maiores especialistas brasileiros numa questão que se resume numa palavra que os acontecimentos do Japão tornaram familiar para todo mundo. Tectônica. O João Vitor já falou nisso aqui. Logo que se descobriu o pré-sal no Brasil, e então, num programa, ele explicou as origens do pré-sal, que tem muito a ver com essa questão das derivas continentais e dos movimentos tectônicos. Foi preciso dar explicações muito detalhadas, porque ninguém sabia o que era isso. Hoje essa palavra está no noticiário de todos os jornais, está nos telejornais, todo mundo está falando em tectônica de placa, que explica essa tragédia, essa coisa terrível, né, esse inferno que aconteceu e continuou a acontecer no Japão. O que é que a tectônica de placa tem a ver? Bom, a tectônica de placa tem a ver com pré-sal, mas não em termos ameaçadores para o Brasil. Ao contrário, enquanto Deus ou o destino castigam o Japão dessa maneira, deram de presente ao Brasil essa benesse que é o pré-sal. Então, o que é isso? O que causou essa tragédia no Japão e o que isso tem a ver com o nosso pré-sal? Muito bem. Eu diria o seguinte, para haver um perfeito entendimento por parte de um leigo, por exemplo, é necessário primeiro trazer à baila dois conhecimentos de duas teorias. A primeira seria a teoria da deriva continental. Nada mais é, vou dizer em poucas palavras, foi apresentada em 1912 por um alemão chamado Wegener, Adolf Lothar Wegener, e que nada mais é do que ele constatou, a partir da observação dos encaixes das costas dos continentes, principalmente da América do Sul com a África, que apresenta um perfeito encaixe. Ele, a partir daí, curiosamente, ele estudou e saiu pesquisando elementos para comprovar que esses estariam unidos um dia. Isso foi comprovado através de fósseis, colhendo fósseis ao longo da costa brasileira e da costa africana, comparou e viu que eram idênticos. Então ele deduziu. Isso veio se juntar a outras evidências, claro. Através do tempo, ele não foi o único, tem outros exploradores, não. Por exemplo, só para citar, mas os fósseis são a principal evidência de que os continentes estiveram unidos um dia. Você tem, por exemplo, evidências nos polos, presença de carvão nos polos. Muito interessante, porque carvão, como todo mundo sabe, resulta de soterramento de florestas inteiras, fazendo com transformação também em carvão mineral. E como é que eles foram parar no polo? Né? Então significa, de antemão se assume que essas terras que estão no polo com carvão já estiveram anteriormente ao longo da linha do Equador, na zona equatorial. Um só, né? Isso aí, bem, essa história aí se repete, ela é repetitiva. O Gondwana que nos interessa, para nós geólogos, atualmente por causa de petróleo, nos interessa a história do Paleozoico para cá, ou seja, a história que começou há 570 milhões de anos atrás até os dias atuais. Agora, como a Terra tem 4,6 bilhões de anos, significa dizer o seguinte: se existe um movimento, já estiveram outros gondwanas antes disso e vão ter outros posteriormente. Nós estamos vivendo uma fase compreendida que nos interessa de 570 milhões de anos, o início da era paleozoica até os dias atuais. Isso. Mas então o Wegener, coletando isso aí, provou que, para ele, a principal pergunta para ele, então, quando ele descobriu fósseis idênticos entre a costa brasileira, da sul-americana e a africana, é que como é que esses organismos tão diminutos teriam atravessado essa distância que nos separa hoje de 5.000 quilômetros, que é a distância mínima que nós temos entre Dakar e Recife, né? Então ele deduziu que, logicamente, muito inteligentemente, que esses continentes estiveram unidos um dia.
e que tinha separadas, e que aí, com separação, é que se deu esse negócio. Para resumir a história. Isso aí seria em base à teoria da deriva continental. Ele apresentou isso em 1912, em 2 fascículos, lá no canadense, se não me engano. Isso, mas o importante aí é ser mais que o que comprovou que esses continentes estavam unidos, um dia estiveram unidos, foi a presença de fósseis idênticos de um lado e do outro. Outras evidências, apenas por curiosidade, vou citar aqui rapidamente uma evidência brasileira que aconteceu no nosso curso de geologia, ainda no tempo do Walter Link, que eu fiz parte disso aí. É uma feição geológica brasileira que é perpendicular à costa. E que um professor nosso canadense, depois que terminou o curso, arranjou um patrocínio de uma universidade americana, Johns Hopkins, e foi na África e encontrou outra metade dessa feição brasileira, que é chamada geossinclinal de Propriá. Fica em Sergipe, né? Apenas por curiosidade, para você ver que nós também participamos do negócio. Mas o que vem dizer, posteriormente, a teoria da tectônica de placas só veio a surgir no início dos anos 60, ou seja, 50 anos depois que o Wegener apresentou a teoria dele de deriva continental. E essa tectônica de placas ela implica em dizer o seguinte, ela é tão importante, principalmente para a geologia de petróleo, que nós podemos classificá-la dentro do seguinte, ela é comparável em importância ao que representou a descoberta da estrutura do átomo para a física e a química, e também o que provou a teoria da evolução das espécies do Darwin para as ciências da vida. Então, para as ciências da Terra, a tectônica de placas foi fundamental. Então, para terem uma ideia, ela conseguiu reunir, vamos dizer assim, ou agrupar num grupo diversos problemas que nós tínhamos de ciências, a partir mesmo da paleontologia até a sismografia, a sismologia. Ela conseguiu unir todas essas que para nós eram sempre explicadas parcialmente. Bem, posto isso, eu quero dizer o seguinte, o que a tectônica de placas significa? A Terra é um processo dinâmico. Todo mundo aprende na escola primária, no meu tempo chamava de escola primária, de movimento de rotação e translação. Agora, independente disso, a Terra tem movimentos também internos e externos. Eu vou dizer rapidamente, a tectônica de placas ela se refere à parte externa da Terra, que são formadas por 12 ou um pouco mais placas, 12 ou 13 placas, grandes e pequenas, que estão, digamos assim, boiando sobre uma superfície bem mais quente, mais móvel, que eu vou falar em detalhe, e como se fosse, por exemplo, uma laje de concreto, uma grande laje de concreto, Estão se mexendo sempre. Então é um processo dinâmico. A teoria do Wegener, ele foi perguntado para ele, se é que ele admitia que, né, sempre que os continentes foram unidos um dia, o que é que havia fragmentado os continentes? Que esforços fantásticos são esses que haviam? Isso ele não soube explicar. Só foi explicar, só veio essa explicação 50 anos depois com a tectônica de placas. Porque os estudos, principalmente de sismografia, eu diria assim, que conseguem, você produz uma fonte, um impacto que produz uma deformação que se propaga através de ondas elásticas, você poder estudar as frequências oriundas de diversos componentes do interior da Terra. E muito importante saber que nós, dentro desse, resumindo, nós temos na Terra, além da crosta terrestre, formada pelas placas e os continentes, nós temos 2.800 quilômetros de espessura de rocha derretida. Derretida. Que a gente chama e as placas estão surfando. E ela se movendo. Esse, vamos dizer, esse cinturão, esse componente do interior da Terra, que tem 2.800 quilômetros de espessura formado por rocha derretida, ele é chamado de manto terrestre. A Terra, porque a gente sabe, é um núcleo sólido de ferro, um núcleo externo que é móvel, e 2.800 quilômetros de coisa, e depois vem mais uns 100, 200 quilômetros de litosfera, que é a parte superior. Então, esse manto terrestre com 2.800 quilômetros,
Ele tem uma temperatura que varia da parte superior dele, que nós conhecemos como astenosfera, de cerca de 1.200 graus centígrados, e no contato dele com o núcleo externo, a 2.800 km abaixo, é de 3.500 graus centígrados. Isso é importante entender, porque eu vou explicar, para tentar explicar o que ocasiona o movimento das placas. Nós olharmos numa bacia, nós pegamos uma experiência caseira muito simples, e que foi que suscitou, desenvolveu uma teoria que é a mais aceita. Olha bem o que eu estou dizendo, é a mais aceita. Estou dizendo que é definitiva, porque tem muita coisa também que ela não explica, ainda estão para ser respondidas. É que quando você aquece, digamos, uma água numa panela transparente, num receptáculo transparente, você verifica que existe, depois que ele entra em ebulição, as partículas obedecem um padrão. Isso é muito bem observado em uma sopa grossa. Mas na água também você vê. Sim, numa panela de alumínio, a gente só vê a superfície. Porque ao entrar em ebulição é o seguinte, uma partícula d'água que esteja próxima ao contato com o fogo, ela se aquece. E se aquecendo, ela fica mais leve. Então ela sobe. Ao subir, ela se resfria. Fica mais pesada, torna a voltar. Dizer, se a gente ferver a água num recipiente, antigamente chama Pirex, né? Transparente. Você pode ver isso. Vai ver as partículas subindo e obedecendo o padrão. Fazendo isso aqui assim, de um lado e do outro. Elas borbulham no meio da panela, mas todo lado está fazendo esse padrão aqui. É claro está que isso aí precisou, provavelmente, uma dona de casa observou antes de um cientista, né? Mas então é isso aí. É importante dizer, porque eu chamo a atenção o seguinte, que essa foi a explicação encontrada da teoria mais aceita, é que esses 2.800 quilômetros de rocha derretida, que apresenta na sua parte superior, a mais resfriada ou fria, 1.200 graus centígrados, na parte inferior, 3.500 graus centígrados, elas também obedecem o mesmo ciclo. Quer dizer, o nosso planeta é uma grande panela. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse movimento é lento. Quer dizer, ele que fragmenta essas placas que estão unidas na superfície, as separa e faz elas se chocarem, faz elas se separarem, como é o caso, por exemplo, entre a América do Sul e a África. Levou quantos séculos ou milênios para a América do Sul separar da África? Mas começou há 140 milhões de anos atrás, 140 milhões de anos. Para obter isso por causa da velocidade e os continentes continuam se afastando, nós não sentimos. Se eles se afastam de um lado, eles vão dar de encontro com o outro. Pois é. Então é por isso que esses ciclos, eu chamei atenção ainda agora, que esses ciclos se repetem, porque a Terra tem 4,6 bilhões de anos, e nós estamos vivendo um ciclo aqui, que nós passamos a estudar mais radicalmente, a partir do Paleozoico, 570 milhões de anos, e principalmente a partir do Cretáceo, que é 140 milhões de anos, quando se deu a separação da África e da América do Sul, e que formou o nosso pré-sal. Sim, quer dizer, a América do Sul separou da África, isso aconteceu no planeta inteiro, né? Parece que a Groenlândia estava colada na Europa. Né? O planeta inteiro sofre esses ajustamentos, essa fragmentação e essa reunião posteriormente. Por isso, na Terra, por exemplo, nós temos 50 mil quilômetros desse contato, vamos dizer assim, onde, por exemplo, você tem a cordilheira Mesoatlântica, separando a América do Sul da África. Né? Mas ela está presente em todo o planeta, como uma costura, como se fosse uma bola de beisebol. Né? Isso aí era onde estava o contato entre a gente. E ali também marca o centro do espalhamento dos assoalhos oceânicos. Porque se eles estavam unidos um dia, não tinha oceano ali, mas eles se separaram, foram andando. A água veio. E você foi criando um novo assoalho oceânico. Né? Porque através dessas cordilheiras centrais, onde se separaram, é que ficaram os dutos que o magma que vem lá dos 2.800 quilômetros de espessura ascende, passa através de um duto e vai caindo e preenchendo, conforme eles vão se afastando, vai preenchendo o vazio aqui para fazer a placa oceânica. Porque não ia ficar um buraco, né? Então, deu para entender? Se afastar, você cria um novo assoalho oceânico. Tanto é que a maior prova disso que nós temos hoje em dia
é que a rocha mais velha das placas oceânicas, ou dos fundos oceânicos, tem 180, 150 milhões de anos. Enquanto em terra, nós temos rochas com quase 4 bilhões de anos. Então, nós podemos até deduzir que a erosão da parte terrestre continental é mínima ou nenhuma, no geral, por exemplo. Enquanto que as nossas placas oceânicas são renováveis a cada 150 milhões de anos. Então, nós perdemos muito da história da Terra por causa dessa renovação. Sim. No caso do pré-sal, quer dizer, o que é Eu gostaria de inserir o pré-sal para depois. Tá. O que acontece nessas placas, elas, como já foi dito, elas se movimentam sobre essa estenosfera, na estenosfera. Esse atrito. Esse movimento dela tem quatro foram bem estudados. Nós estamos interessados, realmente, tem 4 movimentos. O movimento de compressão, em que uma placa encontra a outra e força para cá, essa força para cá, compressão. Temos distensão, que é o caso do nosso pré-sal, em que rompeu aqui, essa foi puxada para cá, essa foi puxada para cá. É só notar que obedecendo o padrão. E tem outros também, outras deslizam lateralmente, como foi o caso do Haiti, e o caso da Califórnia, lá do famoso San Andreas. Da San Andreas. San Andreas é aí, na Califórnia. O famoso São Francisco. São Francisco. O terremoto de São Francisco, de 1906. Né, foi o maior que houve nos Estados Unidos. E tem esses movimentos todos. Então, no nosso caso, chamando logo a atenção, o nosso é distensional. Né? Aquela circulação assim, pegou aqui, o Brasil estava unido à árvore, separou aqui, rompeu, parte migrou para cá, parte migrou para cá, obedecendo o movimento interno da Terra no manto terrestre, que são as correntes de convecção, que nós podemos chamar, tanto na água quanto no terra. Correntes de convecção são as forças impulsionadoras dessa movimentação das placas tectônicas. A importância delas veio a explicar. Não quer dizer que seja uma teoria terminal hoje. Tem muita coisa ainda a explicar. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Então, para a segunda parte do programa, eu procurei que a gente tratasse do Japão e pré-sal. Até já. A EPET, 50 anos contribuindo para a construção e desenvolvimento de um Brasil mais justo e igualitário. Uma entidade atuante em defesa da Petrobras e de seu corpo técnico. A EPET, 50 anos. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outras televisões. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro, geólogo, geofísico João Vitor Campos, que é um dos maiores especialistas no Brasil nessa questão que passou a ser familiar a todo mundo em seguida à tragédia do terremoto e do tsunami no Japão. A questão da tectônica de placas, os movimentos tectônicos. O João Vitor explicou como é que essas coisas acontecem no nosso planeta. E agora vamos discutir o que é que isso tem a ver com o Japão e o que é que isso tem a ver com o pré-sal. Eu falei que as placas têm 4 movimentos. Né? O movimento principal que explica melhor é o movimento de compressão. Principalmente, que é o de atrito. E principalmente aquelas placas oceânicas de encontro oceânica, uma comprimindo contra a outra. Lá no fundo, E acontece essa situação. Uma delas tem um pouco mais de força do que a outra, é a cavala em cima da outra. Tanto que esse vãozinho aqui, é que são as famosas fendas oceânicas que nós observamos hoje em dia. Não é isso? Então elas estão se forçando uma contra a outra durante dezenas, centenas de anos, ou talvez até milhares de anos. E de repente esse esforço é liberado e essa daqui monta 10, 15 metros, não mais do que 5 metros, 10 metros, varia. Se não me engano, a maior até hoje foi 15 ou 30, de 15 a 30 metros. Né? Então, esse movimento aqui, com essa fantástica energia acumulada através de centenas de anos, é liberada num segundo, em frações de segundo.
um minuto. Vocês verem, por exemplo, na terremoto do Haiti, embora esteja falando de tsunami, eu quero dizer que tsunami só ocorre no mar, em terra, porque em terra não provoca tsunami. Tsunami é o que antigamente chamava maré morta. O terremoto do Haiti não provocou tsunami porque foi em terra. A cidade de Port-au-Prince fica a 16 quilômetros só do foco principal porque lá a falha é de transcorrente, é uma ao lado da outra. Não existe nem construção nem destruição. Existe liberação do atrito. Né? Mas no nosso caso aqui do Japão, próximo à costa do Japão, infelizmente está, obra e graça da natureza, ele se situa sobre um conjunto de 4 interfaces de contato das placas tectônicas. Então, deve ter uma maior periodicidade que qualquer outro país do mundo em termos de terremoto. Né? O Chile, por exemplo, na América do Sul, ele está encostado na placa de Nazca, toda a parte ocidental da América do Sul está montada na placa de Nazca. É por isso que nós temos a Cordilheira dos Andes. Nada mais é do que a expressão, montou aqui, isso aqui, cria as montanhas, cadê as montanhas? É a expressão superficial desse contato. No caso do Japão, as placas são suboceânicas. 2 placas oceânicas próximas do Japão, que aconteceu isso. Uma delas estava aqui, a outra montou em cima, de repente fez isso aqui. Agora, você imagina, você tem uma lâmina d'água aqui de 2.000, 3.000, 5.000 metros de mar. Aí você imagina isso aqui, é um empuxo de 15 metros, vamos tomar 15 metros, que levanta uma coluna d'água de 15 metros no meio de 5.000 metros. Né? Levanta. Ela sobe rapidamente daquela fração de segundos e cai. E se propaga. Essa propagação é feita por ondas de grande comprimento de onda e pequena amplitude no meio do mar, você nota. Tanto que no meio do mar, você, no máximo, chega a uns 20, 30 centímetros de altura, você não nota a onda, que se propaga a uma velocidade de cerca de 700 km por hora. Se propaga horizontalmente. Então, é aquela coisa arreia e continua se propagando. Como ela tem um comprimento de onda muito grande, você não percebe no meio do mar. O que acontece? Mas quando você encontra uma rampa, ou seja, a tua plataforma continental, essa onda de grande comprimento, ela vem se aproximando, o que acontece? Ela vai se comprimindo. E a amplitude vai aumentando tremendamente. Aquela que tinha uma amplitude quase imperceptível no meio do oceano, quando ela chega numa parte mais rasa, a amplitude vai aumentando, ela vai subindo, vai ficando mais estreita, mas aquele movimento estava... Então ela vai, a amplitude ficando cada vez maior, e inclusive há o recuo, né? Ela puxa. É por isso que é como se fosse um aviso da natureza, que aquela menina que gritou lá em Sumatra, uma menina de 12, sei lá, 14 anos, gritou lá, olha, o tsunami salvou muita gente. Ela tinha aprendido 2 ou 3 meses antes o recuo do mar em função da tsunami. Mas então o que aconteceu no Japão foi um troço semelhante a isso. Eu não conheço detalhes, mas deve ter sido um troço semelhante a isso. São 2 placas oceânicas convergentes, uma está montada na outra fazendo isso, de repente ela libera aquela tremenda energia acumulada durante um determinado tempo e ela impulsiona toda a coluna d'água que está em cima dela, formando... Isso explica o tsunami. O tsunami, E o que explica o terremoto? Não, o terremoto é essa liberação da energia no momento que ganha. Ela sempre... O terremoto e o tsunami estão associados. Sim, claro. É o terremoto que provoca. O terremoto é essa liberação, justamente, essa liberação do atrito, né? Daquela que estava. Os dois são combinados. O tsunami é o resultado de um terremoto. O tsunami é sempre resultado de um terremoto. Porque ele tem de diversas formas. Ele pode se dar pela quebra no fundo do mar, de uma cadeia, fazer isso, uma falha normal, ou falha de gravidade. Numa placa, tem que se ela se quebrar e romper, quando fizer isso aqui, também levanta uma coluna equivalente àquilo lá. Uma explosão submarina gigantesca, de uma grande massa de lava, quantidade de lava abruptamente sai pelo vulcão submarino, provoca uma deformação também. Já tem Quer dizer, lá um movimento desses provocou essa tragédia. E o Brasil
graças à movimento, ganhou o pré-sal. Como é que foi? Bem, deu para entender, então, o tsunami do Japão. Né? Passando para o pessoal é o seguinte, nós somos, ao contrário, em vez de ser compressão, o Brasil é distensão, é o contrário. Então é por isso que nos torna, é por isso que eu sempre gosto de falar sobre isso, porque nos torna único no mundo a nossa expressão. É uma graça da natureza para com o Brasil, vamos dizer assim. Embora a metade ficou lá com a África, né? Mas essa distensão provocou o seguinte, quando houve as correntes de convecção que separaram o Brasil, começaram há 140 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Só para ter uma ideia de quão privilegiado nós somos, período Cretáceo, o petróleo, 80% do petróleo do mundo, tal qual nós o conhecemos hoje, a distribuição dele, foram formados em 40 milhões de anos do período Cretáceo. E essa separação se deu justamente no período Cretáceo, período mais prolífico da Terra, em termos de petróleo. Como é que a separação produziu petróleo? Não, isso é outra coisa. Ela formou a estrutura, ela fez a arquitetura propícia para isso. Quando ela se separa, ela começou a se quebrar e aquela parte que foi separando foi cedendo, foi caindo, claro, por gravidade. Formou como se fosse um talude aqui, ela foi descendo aqui lá. Nesse corredor aqui embaixo, ou seja, a base desse, nós chamamos de graben, vamos dizer assim, que nós chamamos também de rift, que é mais conhecido como rift, né? Se formaram grandes lagos, compriram extensões de milhares de quilômetros, a separação da costa brasileira tem mais de 7 mil quilômetros. Esses grandes lagos receberam justamente porque eu chamo a atenção do período mais prolífico, né? Receberam grande quantidade de sedimentos continentais ricos em matéria orgânica. Árvores. Tudo, animais, tudo. Dinossauros. Mas principalmente o principal constituinte do petróleo, não é, a gente fala, é o fitoplâncton. É uma alga microscópica, que você pode imaginar a quantidade, que é o principal componente do petróleo. Lagos e mares, até hoje. Tudo isso lá embaixo. Exato. E esses sedimentos continentais trazidos por rios até esses lagos, e mais o desenvolvimento do fitoplâncton na superfície. No nosso caso, inclusive, ainda tem uma coisa mais interessante. Porque conforme foi cedendo na separação, aquele bloco foi caindo, cedendo aqui desenvolvendo isso, quando ele atingiu um nível do mar, que o mar penetrou, ele formou um mar raso durante muito tempo, a gente chama de seg. Isso aí criou um ambiente propício ao desenvolvimento de um bichinho, que é o bichinho mais, vou chamar de bichinho, para não chamar de micro-organismo, mais antigo que a gente conhece na Terra. Sobreviveu ninguém através de todas as intempéries possíveis, transformações químicas, o que você precisar, de reprodução de tudo. E nós temos datação dele de 2,5 bilhões de anos atrás. Esse é uma bactéria. Essa bactéria que muitas vezes chama até de... Daqui a pouco me lembro o nome. Mas ela é formada por chama-se cianobactéria, que não chega a ser propriamente uma bactéria, que ela prescinde de um tal de núcleo característico da bactéria, e ela é formada por calcário, é um carbonato. E ele se desenvolveu nesse ambiente propício. E recebeu, naturalmente, isso se constituiu no nosso reservatório, que é um excelente. Porque quando nós falamos em petróleo, a gente fala sempre em porosidade e permeabilidade. Porosidade é o número de furinhos que tem entre. E permeabilidade é a capacidade de se intercomunicarem. O petróleo flui através dele. E se formado ali, vem e impregna ali aquela coisa. No caso aqui, ele forma colônias, né, até de cone invertido, que ocupa uma grande área, e eles têm muito mais do que isso, têm cavidades em vez de orifícios. O que significa, de antemão, dizer o seguinte: se você olhar uma seção, aquelas cavidades de 1 centímetro, não é? Permitem muito mais petróleo, a permeabilidade, do que fosse orifício um junto do outro. Como se fosse uma esponja? Exatamente, como se fosse uma esponja. Então, isso aí, até isso nós somos privilegiados. Então, este é o nosso principal reservatório do pré-sal, formado dessa maneira, e justamente continuando,
Ali ficou em cima daqueles sedimentos continentais, foi depositado esse microbiolito chamado, essa cianobactéria, que foram essas colônias chamadas microbiolito. Ele recebeu um influxo de petróleo que foi gerado abaixo dele, inferior a ele. Tem uma teoria de alguns, eu apenas vou mencionar passando, que acham que o fitoplâncton, que é o principal constituinte do petróleo, então, essa alga. É uma outra alga. A fitoplâncton é uma alga microscópica, né? Tenha se entremeado com esse microbiolito e tenha gerado petróleo dentro dele. Mas para mim está para ser comprovado, porque eu já perguntei para diversos aí, vocês têm análise geoquímica de resíduos da matéria orgânica que deu origem ao petróleo? Não, ninguém me respondeu. Então, e outra coisa, a descoberta de petróleo já abaixo desse horizonte de microbiolito, né? Por exemplo, conchas que estão abaixo, também com petróleo, de onde veio esse petróleo? Não se formou dentro deles. Veio mais de baixo ainda daqueles sedimentos continentais. É importante entender porque eu já vi isso escrito em diversos lugares. Isso. Então, aí está o nosso petróleo do pressão. E eu queria dizer o seguinte, nós fomos também beneficiados pelo seguinte, que quando isso foi afundando aquele mar raso, provocou uma grande precipitação de sal. Criou esse tremendo... E sal é um excelente vedador para impedir a imigração do petróleo. O sal é que segurou. Ainda mais, como isso estava sofrendo um processo de separação, o sal naturalmente se deposita horizontalmente com todos os sedimentos. Mas ao fazer isso aqui e se aproximar das margens, as margens vão se afastando, o peso da sedimentação marinha vai aumentando, o resfriamento da parte superior da termosfera vai se solidificando, vai ficando mais pesado. Então ele bascula. E ao bascular, o sal que estava em cima dele escorregou para o centro também, aumentando tremendamente a espessura do sal e fazendo os domos de sal sobre as quais repousa a maior concentração do nosso petróleo de Campos, por exemplo, que é chamado pós-sal. Está em cima do então, sal. Formado por sedimentos marinhos. O Brasil ganhou petróleo em cima e petróleo embaixo. Do sal, exatamente. Agora, é importante dizer que o petróleo que está em cima do sal vem lá de baixo. O gerador é um só. É que ele passou através de falhas e pontos de fraqueza, vamos dizer, de wick. Passou para cima e veio preencher as estruturas formadas por essa deformidade do sal ao escorregar. Bom, então o Brasil foi tão presenteado, né, e o Japão foi tão amaldiçoado. Está todo mundo preocupado hoje com o que seria um fenômeno de mudanças climáticas, essa coisa toda. Pode acontecer terremoto ou tsunami, terremoto no litoral brasileiro e tsunami também? Olha, se for depender de forças compressivas, não. Poderia. O oposto da situação do Japão. A expansão oceânica, o espalhamento do assoalho oceânico, ele poderia ter, estou aqui academicamente fazendo uma presunção, se ele tivesse uma ruptura diastrófica, quer dizer, da parte baixa do embasamento, digamos uma falha vertical, uma falha de gravidade, fizesse isso, ele levantaria um bloco de um lado e provocaria um maremoto, um tsunami, que nada mais é do que um maremoto. Mas isso é muito difícil de acontecer porque o movimento das placas, ao se afastar, crescimento é um movimento que varia. As placas mais rápidas se movimentam a menos de 15 centímetros por ano. 15 centímetros por ano. E as mais lentas, 2 centímetros ou menos por ano. Então você vê que é um troço que requer milhões e milhões de anos para produzir um afastamento visível. Dá para saber a que distância do território brasileiro existe alguma colisão de placas? Não, nós não temos colisão de placas, vamos dizer, no Atlântico, nós não temos colisão de placas. Não. Justamente é uma margem distensional, ou seja, passiva, note bem. Justamente porque não tem esse atrito, essa compressão que é capaz de ocasionar uma ruptura. A ruptura, você pode, a liberação da energia, você pode imaginar da seguinte maneira, uma experiência prática: pegar um galho de árvore e vergar com as suas próprias mãos, até trazer eles ao ponto limite, em que ele rompe aqui e libera toda essa energia que está fazendo daquele. É a mesma coisa no terremoto. Você tem aquela compressão, quando ele faz isso aqui, ele libera. Do ar que fecha, Até hoje o homem não conseguiu reproduzir nada que se assemelhasse
nada que tenha, seja comparável à energia liberada pelo terremoto. Graças a Deus. Não tinha um maluco aí ameaçando muita gente aí. Sim, mas quando se fala em mudança climática, aquecimento global, queima de... Isso aí tem mais que ver com o negócio de ambientalismo. Pois é. Em vez de... É claro está que a gente estuda disso. Eu particularmente, mantenho uma posição longe desse. Acho que o que ocorre no presente já ocorreu no passado. É o princípio mais básico que você aprende na primeira aula de geologia. O presente é a chave do passado. Então, tudo que ocorre no presente já ocorreu no passado. Se você tem aquecimento hoje, na temperatura, se tem variação do nível do mar, teve tudo isso no passado. Inclusive, muito pior do que hoje em dia. Hoje em dia nós temos o Holoceno, que é onde a civilização está toda concentrada, são 12 mil anos, os últimos 12 mil anos mais recentes. Que você tem essa variação, mas tem coisa muito maior no passado. Então, esse negócio aí é o seguinte: por trás disso tudo também tem as indústrias que estão interessadas em explorar isso aí. Sim. Interesse econômico. Então tem muita especulação sobre isso. E eu não levaria tão a sério esse negócio, porque a gente estuda em geologia, isso já ocorreu do passado, variação. Bom, infelizmente o nosso tempo está no fim. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, mas em consequência desse acontecimento no Japão, tem muita gente aqui no Brasil que, por exemplo, está com medo. Existe aquela informação segundo a qual, com o aquecimento global, o nível dos oceanos vai subir e tem lá pelo menos um país insular, um arquipélago ou uma ilha no Pacífico que vai ser inteiramente submerso. Então já tem gente que acha que a nossa praia de Copacabana vai ser invadida pelo aquecimento global. Pela sua reação, dá para ver qual é a sua resposta. E eu queria terminar. Tem perigo a praia de Copacabana? Eu acho o seguinte, não entendeu o seguinte, eu falei que nós temos ciclo, como a Terra tem 4,6 bilhões de anos, e cada ciclo desse, o nosso ciclo de interesse tem 570 milhões de anos, não é isso? E que eu acho que teremos aqui passar para o estágio posterior a isso, ou seja, depois que todos esses continentes se encontrarem numa determinada forma, um novo Gondwana, um novo Pangaea, que o Gondwana é a parte inferior, e a parte superior, Laurásia. Os dois, quando eram juntos, já formavam Pangaea. Até que volte tudo a se reunir que são ciclos, já existiam no passado, e estamos nesse processo de separação, no futuro vai ter um outro união. Eu acho que nem precisava se preocupar muito, que vai demorar alguns centenas de milhões de anos. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de Cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. O Livros na Mesa de hoje conversa com Moacir Scliar. Moacir Scliar é gaúcho, é ficcionista, jornalista, ficcionista, cronista, autor de mais de 70 títulos, entre ensaio, ficção, enfim, todos os gêneros. É um autor conhecidíssimo, queridíssimo do público brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, recentemente, né? Não tão recentemente, mas enfim, e que o Livros na Mesa tem a honra de receber, né, aqui. Obrigada, Moacir, por estar aqui presente conosco. Na lista dos títulos, faltou dizer fã da Suzana Vargas, que não só produz esse belíssimo programa, como também é uma figura exponencial na cultura brasileira. Obrigada, você sempre fazendo a gente se sentir importante. Mas assim, vamos conversar, eu pretendia falar um pouco sobre a obra como um todo, mas eu quero me concentrar no lançamento, nesse último lançamento, O Texto ou a Vida, porque me parece que ele é muito parecido com tudo, com você, né? Você como escritor, você é um incansável escritor. Quer dizer, eu tenho a impressão que justamente é o texto ou a vida.
Explica então melhor para nós. Esse livro é um exemplo assim de como as obras nascem às vezes por acaso, né? A editora Brasil, que produziu o livro, entrou em contato comigo e perguntou se eu faria uma antologia dos meus contos. Eu já fiz várias antologias, né? E realmente não vi sentido em fazer mais uma. Mas eu ponderei que se fossem contos e outros textos, talvez valesse a pena. E ao começar a reunir esses contos e outros textos, eu me dei conta que aquilo, de alguma maneira, assim, refazia minha trajetória como pessoa, né? Isso acontece com todos os escritores. A nossa vida está na nossa obra, né? Então, eu usei esses contos, essas crônicas, esses trechos de romance para falar sobre o que foi a minha vida enquanto eu estava escrevendo e, mais importante que isso, né, o que foi a trajetória da minha geração literária, que é uma geração importante nesse país, né? A geração que começou a publicar no final dos anos 60 foi uma geração que viveu um momento transcendente da história brasileira, né? Um momento da ditadura, um momento da repressão, da censura, né? E ao mesmo tempo também um momento de grande criatividade literária, era a época do realismo mágico, né? Que agora está sendo contestado, né? Que a sua obra, você foi um dos traços fundamentais do seu... Como todos os escritores, né, daquela época, a gente foi fortemente influenciado por autores como Garcia Marques, como Cortázar, né? Que na verdade está falando da conjuntura política da América Latina, né? Então o livro ficou pronto, né? Para minha surpresa, ele despertou muito interesse, ele esgotou rapidamente a primeira edição e teve uma repercussão muito boa de crítica e de público, né? O que mostra que realmente assim nosso país está num momento de tomar consciência, né, do seu passado, da sua identidade cultural, né? E eu acho que de alguma maneira assim esse livro se encaixou nesse quadro, né? Que no meu modo de ver é um quadro bastante auspicioso. Eu acho que é um quadro que corresponde à maturidade cultural brasileira. E quais digamos assim, esse quadro, né? Quais os fundamentos para você? Bom, eu faço parte de uma geração que teve uma trajetória a sua vida, né, que muito você vai interessante, né? No meu caso, assim, é uma confluência, né, de situações, né? Eu sou filho de imigrantes, sou gaúcho, né, de Porto Alegre, quer dizer, tem atrás de mim a história da imigração no Rio Grande do Sul, que é uma história maravilhosa, né? Tem a história do Rio Grande do Sul, que é igualmente maravilhosa, e tem a história das transformações brasileiras, né? A minha geração foi uma geração essencialmente militante, né? Uma geração de rua, né? De comícios, de protestos, né? De lutas, inclusive, né? Uma geração que em Porto Alegre, em 61, enfrentou uma tentativa de golpe e conseguiu, né? Acho que pela primeira vez na história da América Latina, impedir que um golpe se realizasse, mas que não escapou do golpe de 64, né? E que dolorosamente foi descobrindo, né, as limitações da sua ação, né? E, inclusive no que diz respeito à esquerda, né? A esquerda da qual nós fazemos parte mudou muito, né? Mudou porque o mundo mudou, né? Isso nos obrigou a rever conceitos e também nos obrigou, de alguma maneira, nós que escrevíamos, a rever assim, o nosso modo de escrever, né? Voltando ao realismo mágico, por exemplo, eu acho que foi importante num determinado momento, mas hoje em dia eu me considero muito mais realista do que mágico, porque realmente assim, não há muitos lugares para mágica na nossa realidade, né? Então a gente aprendeu com a história, essa que é a verdade, né? E eu acho que o Brasil aprendeu com a história e, portanto, quando a gente fala dessa geração, a gente está falando do Brasil, isso evidentemente é importante. E, Moacir, é uma coisa que, do Carnaval dos Animais, quer dizer, que está também profundamente influenciado por essa
certas tendências, né, da época, né, passando por aqui, eu estou vendo aqui, né, O Anão no Televisor, foi o primeiro livro que eu li seu, né, eu comecei pelo Anão, não comecei pelo Carnaval, né. Quais as transformações que você percebe, assim, quer dizer, eu percebo você numa direção mais realista, por exemplo, um trabalho mais direto, né, com a realidade. Como é que você... Eu acho que tu citasse um exemplo, assim, para mim é muito interessante. O Carnaval dos Animais foi um livro publicado em 1968, né? Ou seja, o ano do ato institucional número 2, né? O ano, assim, em que a situação do Brasil se agravou consideravelmente, a repressão tornou-se muito mais forte. E nessa época, lá estou eu escrevendo as minhas histórias, né? As histórias, como diz o título do livro, Carnaval dos Animais, elas versam sobre animais. Frequentemente os animais são personagens. Como fábulas, mas não são fábulas, né? Não, de forma nenhuma. Mas são alegorias políticas. São alegorias políticas. Porque esses animais são animais ferozes, devoradores, intimidantes, né? Eles refletiam, né, a visão que a gente tinha do poder naquela época. Era um poder discricionário, né? Um poder extremamente repressivo, né? E a maneira de abordar isso literariamente era através do fantástico, ou seja, uma maneira através da qual os censores não se dessem conta, né? A censura não soubesse do que a gente estava falando, porque o risco de cadeia existia, né? E não foram poucos os escritores que pagaram a sua ousadia com a prisão, né? Então era necessário naquela época, era uma condição até de sobrevivência intelectual e espiritual, né? E a gente recorreu a isso, né? Mas progressivamente, né, o que mostra, né, que a gente sempre pode ter esperança no futuro. Porque quando houve o golpe de 64, eu estava saindo da adolescência, né, e a sensação que eu tive é que eu nunca mais na minha vida ia ver democracia no Brasil, né? Que aparentemente aquele regime tinha chegado para durar 50 anos, ou 60 anos, né? E isso foi recebido pela minha geração assim como uma coisa devastadora, né? E aos poucos a gente foi vendo, né, que o Brasil tem reservas de coragem intelectual muito maiores do que a gente podia imaginar, né? E a mudança pela qual o Brasil passou e que acabou se refletindo na literatura, eu acho que é uma prova disso. E você reflete, né, também essa mudança também no modo, né, na forma de escrita, né? Na forma, tanto no romance quanto nos contos, né, que você publica. Eu estou aqui diante, por exemplo, de um livro que agora está saindo em pocket pela Companhia das Letras, que é A Mulher que Escreveu a Bíblia, né? Que você já vai buscar na Bíblia uma personagem, né? Essa mulher feia, horrorosa, né? Como é? Conta um pouco. A coisa é assim, né? Esse livro nasceu de uma obra que eu li, de um scholar americano chamado Harold Bloom, que é um estudioso da Bíblia, e ele tem uma tese muito intrigante. Diz ele, né, que ele supõe que parte da Bíblia, do Antigo Testamento, tenha sido escrito por uma mulher. Não há nenhuma prova de que isso seja verdade. Ele se baseou numa suposta análise estilística, mas eu não sei se isso não era uma gozação dele. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei intrigado com essa ideia de uma mulher escrevendo a Bíblia. E quando eu vi, né, a mulher que escreveu a Bíblia está se transformando na minha cabeça numa personagem, né? Como é que é essa mulher? É uma mulher que vive na época do rei Salomão, do rei bíblico, né, que era um rei cuja riqueza se manifestava inclusive no tamanho do harém, porque ele tinha mais de 1000 mulheres, né? É uma coisa assim que me intriga saber como é que alguém administra 1000 esposas, né? Mas sendo rei, tudo bem. E aí ele tem essa mulher, né, a mais nova conquista do harém dele, né, que está muito apaixonado por ele, mas não é correspondente porque infelizmente a moça é muito feia, né?
E ele, para se livrar do assédio dela, dá a ela a tarefa de escrever a história do povo hebreu, né, através da Bíblia. Então ela vai escrever a Bíblia, né? E aí tem uma série de aventuras que ocorrem, mas na realidade eu não estou falando sobre a Bíblia, não estou falando sobre a época bíblica, né? Eu estou falando sobre os estereótipos, né? A ideia, né, que... A questão da beleza, da feiura... Da condição da mulher. A condição da mulher. Que na nossa sociedade ainda é muito marcada. Racista, né? É racismo, é um racismo. Uma forma de racismo. Por esse preconceito, né? Que ainda existe muito, né? O Oriente Médio, que é muito a base da civilização ocidental, sempre foi uma sociedade tribal, patriarcal, né? Na qual a mulher era isso, parte do harém, né? Essa mulher, ao escrever a Bíblia, ao empreender essa tarefa, né, literária, ela descobre que a palavra liberta, né? Então, aos poucos, ela vai recuperando a dignidade dela, né? E no final não escreve livro nenhum, né? Lamento dizer, contar para os leitores, né? Mas ao que que a tentativa de escrever a Bíblia funciona para ela como um ato de libertação. E de embelezamento. E de embelezamento, né? É claro que naquela época não tinha cirurgia plástica, né? Não tinha o nosso grande Ivo Pitangui, com quem eu eventualmente convivo na academia, mas ela adquire beleza interior, pelo menos. Beleza interior. Eu vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, que nós já estamos quase no final da nossa entrevista. E queria falar com você sobre, que eu acho que é um fenômeno que esse teu último título reflete bastante, o texto ou a vida. Você é médico, de formação médico-sanitarista, continuou exercendo até se aposentar, né, a medicina, e é um incansável escritor. Você escreve, você produz muito, né? E é uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muita gente deve ter, assim, onde o tempo... E talvez esse título que você deu ao seu último livro, né, reflita muito isso, né? Quer dizer, qual é a mágica, Moacir, para produzir tanto, em tantas áreas? Porque é o ensaio, é o conto, é o romance, você está sempre produzindo para nós. Bom, eu já escrevia, né, desde criança, e quando eu na faculdade de medicina eu continuei escrevendo, né? De repente eu era médico formado e aí eu me vi diante dessa situação, né? Como conciliar dois ofícios que demandam tanto em termos de tempo e em termos de energia intelectual, em termos de emoções também, né? Claramente, né, a lógica indicaria que eu teria que escolher uma coisa ou outra. Né? Mas eu não queria escolher, eu queria fazer as duas coisas. Porque eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de medicina, sobretudo da área da medicina pela qual eu optei, que é a saúde pública, que é uma coisa absolutamente apaixonante. Né? A saúde pública não é só uma especialidade, é uma paixão. Uhum. As pessoas que vivem a saúde pública sabem que é uma causa. E eu estava engajado nessa causa. Né? Uhum. Inclusive, tendo transferido, digamos, a minha motivação política da adolescência para a causa da saúde pública. E aí, o jeito era arranjar tempo. Né? E arranjar tempo significava sacrificar o lazer, significava se organizar. A família também um pouco, né? Mas da família eu felizmente tive apoio. Né? Aliás, eu recomendo assim, quem é escritor tem que ter uma família que dê força, né? Porque não é fácil, né, conviver com o escritor. Mas a minha mulher Judite, meu filho Roberto, né? Ele quando era pequenininho ele protestava, ele ficava bravo com essa história, dizia, onde é que se viu, né, ficar aí escrevendo a máquina em vez de levar o filho para passear no parque, né? Mas com o tempo, né, ele realmente assim ficou orgulhoso, mesmo porque ele é fotógrafo e várias das fotos deles ilustram meus livros. Né? Mas eu descobri que quando a gente se organiza, né, quando a gente aprende a estabelecer prioridades, né, as coisas funcionam. Né?
Inclusive a tecnologia nos ajuda, né? Eu, vindo de Porto Alegre aqui para o Rio de Janeiro, né? No avião eu vinha escrevendo, porque hoje em dia tem um laptop, né? E aí a gente pega e escreve com a maior facilidade. Então, acho que isso mostra, né, que aquela história de que as pessoas não têm tempo é papo furado, né? Quando as pessoas se organizam, elas têm tempo para fazer tudo aquilo que elas querem, né? E até sobra tempo para o lazer. Maravilha. Quer dizer, são crônicas para Folha de São Paulo, Zero Hora, Correio Brasiliense, Veja eventualmente, participação em congressos de leitura, você está sempre pronto, né? Acho que a causa da leitura é uma bandeira. Prêmios, não são livros, quaisquer são livros premiados, são livros traduzidos no mundo inteiro. Então eu estou um pouco divulgando mais ainda do que já é divulgar a sua obra. Então estamos no final do programa e eu queria te agradecer muito a presença aqui conosco. Tá? Eu que agradeço. Estar com vocês. Quero mais uma vez cumprimentar a Suzana e a Petrobras, né, por essa colaboração com a cultura brasileira. A cultura é uma coisa que precisa ser estimulada, né? Eu não tenho dúvidas que programa como esse motiva as pessoas e, para mim, voltarei sempre que for necessário. Maravilha. Eu vou cobrar essa promessa. Esse foi o Moacir Scliar para o Livros na Mão.